Chico Alencar, deputado federal. Tudo bem, Chico? Bem-vindo. Oba, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, já quase. Boa noite. Boa noite. Chico, eu estava começando a ver aqui uma coletiva que foi dada agora há pouco. Deixa eu botar você no mudo enquanto eu falo, que está vazando um pouquinho de som. Porque o governo decidiu adiar a prova unificada, né, o CNU, essa prova unificada do concurso nacional unificado, o CNU. Havia uma expectativa que não fosse adiada, o governo falou que não ia adiar, depois acabou recuando em função da tragédia no Rio Grande do Sul, né, porque ficaria injusto com as pessoas que moram no Rio Grande do Sul, né, que ficariam numa situação desvantajosa. Mas é isso aí, né? Mais uma vez, daqui a pouco a gente traz mais notícias lá do Rio Grande do Sul para saber as novidades, mas deixa eu falar aqui com o Chico mais uma vez. Chico, eu vou desligar meu microfone, que está vazando um pouquinho. Chico, uma pergunta para você. Como é que você está vendo aí essa tragédia no Rio Grande do Sul? Você acha que isso é um momento faz a gente refletir sobre as mudanças climáticas? Qual é a reflexão que você pode fazer para a gente sobre essa catástrofe climática no Sul? Ô, Miguel, essa tragédia, ao preço de, até agora, pelo menos 29 mortos, e outras mortes virão, tem muita gente desaparecida também, muita gente desabrigada, desalojada, ela tem um outro ponto de contraste com o crescimento das queimadas, sobretudo no Centro-Oeste, no Pantanal. O Rio de Janeiro agora está quase 40 graus, tem um calorão de outono inédito no Sudeste. Isto mostra, não dá para dizer que é culpa do governo A, B ou C, isso mostra que o planeta está desarrumado, reagindo a um colapso climático em função de uma série de fatores que tem muito a ver com o modo como a gente utiliza a terra, como a gente a suga, como a gente trata a natureza. A gente tem que se dar conta disso, acabar com esse negacionismo. Eu conheço gente que diz que isso de aquecimento global é uma balela, que nunca existiu, que antigamente como é que você sabe que não era assim, já que não havia ferramentas para se aferir o aquecimento global e tal. Então, é terrível. Ainda tem gente que, mesmo a esse preço dramático de tantas mortes, de tanto desconforto, de tanta tragédia, não aprende, não quer saber. Mas a gente tem que aprender, a gente tem que insistir. Quero dizer que o governo agiu muito corretamente em adiar esse concurso nacional para uma série de cargos da administração, exame único, inédito, uma bela iniciativa, mas mais de 2 milhões de inscritos. E eu conheço muita gente que estava se preparando, tirou até férias agora para poder se preparar depois. Isso não se perde. E é um dever de solidariedade, não teria cabimento, não seria justo se realizar um concurso com 85 mil inscritos do Rio Grande do Sul, sem falar que essas enchentes estão chegando no sul de Santa Catarina. 85 mil, pelo menos, em condições precárias, se não de impossibilidade de fazer o concurso. Como é um concurso único para o Brasil inteiro, não teria nenhuma hipótese de se realizar com tanta gente nesse prejuízo efetivo, não podendo realizar a prova. E depois iam questionar na justiça, até dizendo que eles acabaram tendo mais chance de se preparar, já que lá seria impossível se realizar e não dava para forçar o pessoal que está, inclusive, sem capacidade de locomoção, ponte destruída, asfalto cedido, ruas alagadas, locais até de exame, quem sabe, e inviabilizados. Não dá para dizer que esse pessoal devia fazer de qualquer maneira. Então, é uma decisão dura, difícil, custosa, 50 milhões de reais para desmontar toda a estrutura já pronta para o exame e refazer, mas
São as urgências da época, as vicissitudes, e qualquer governo tem que ter sensibilidade para essa realidade. E o governo federal teve, não tinha o que fazer senão adiar o concurso. Tem o outro lado, né? 2 aspectos. Primeiro, quem está apostando muito vai ter mais tempo para se preparar. E segundo, o dever da solidariedade. A gente não tem que pensar só no próprio umbigo, no meu esforço, na minha disposição, olhar que um pedaço do país, somos uma federação, somos um país só, um pedaço desse país estaria prejudicadíssimo, não ia poder fazer o exame. Então, repito, ninguém faria concurso só para o Rio Grande do Sul, é um exame nacional. Então, e unificado, ou ele se faz na mesma época ou não se realiza. Vai acontecer, talvez no segundo semestre, e é o jeito, né? É o jeito, esperar 3, 4 meses para que ele aconteça. Muito bem. Eu acabei de ver uma notícia aqui no site da Câmara dos Deputados, não sei se o Guilherme teve tempo de subir, que eu acabei de colocar no nosso grupo, que a Lira convoca instalação de comissão para analisar PEC que reserva emendas para o combate a desastres naturais, proposta de emenda à Constituição destina ao enfrentamento de catástrofes 5% das emendas individuais de deputado ou senador ao orçamento. É curioso. Queria saber o que você acha dessa decisão do Lira, né, de convocar essa comissão, né? E a gente tem sempre esse debate sobre o Congresso, né, cada vez mais tratando de questões executivas, né, porque evidentemente uma questão dessa é mais executiva, que faz o planejamento e tudo. Mas o que você acha dessa decisão e o que o Congresso, na sua opinião, pode fazer para minimizar, né, o sofrimento em situações como essa? De um deputado gaúcho, e já tem uns 3 meses que ele apresentou, rapidamente obteve o apoio da maioria, o apoio necessário dos colegas, porque hoje em dia, com a força, a relevância do poder de emenda orçamentária no orçamento da União que os deputados federais e os senadores têm, a gente tem que estar antenado com as necessidades reais para o país. É claro que a maioria usa essas emendas para fidelizar curral eleitoral, para reproduzir mandato, para fazer benesses, deslocado de políticas públicas mais gerais. É um erro. Lá no nosso mandato, a gente determina que a maior parte, 75%, 80% das emendas, sejam para programas em curso de instâncias públicas. E assim tem que ser, para não confrontar e não esvaziar e não fragmentar o orçamento da União. Então, essa emenda tem um caráter benemérito. Eu entendo que 5% das nossas, entre aspas, porque tudo é dinheiro do povo, emendas parlamentares para catástrofes naturais, terá o voto, certamente, da bancada do PSOL, a despeito de poder fazer uma emenda aqui e ali, uma melhoria, um aperfeiçoamento. Mas é urgente e já chega com atraso. O ideal era o governo da União ter recursos suficientes para investir nessas emergências, que já não são mais emergências. Essas tragédias, esses extremos climáticos são absolutamente previsíveis. Dá para dizer que vão acontecer sim. A gente tem que estar preparado para não querer botar a tranca na porta depois da fechadura arrombada. Mas antes tarde do que nunca. E o Lira, aí, nesse caso, está pelo menos com o mínimo de sensibilidade para uma necessidade urgente do país. Que bom. Ele que é tão lento para outras coisas, ou tão rapidinho para algo que depende da corporação parlamentar, que beneficia grupos determinados, agora teve essa sensibilidade. Mas criar uma comissão para examinar a PEC leva algum tempo. E a necessidade é aqui e agora. Podíamos abrir mão até de parte das nossas emendas para, desde já, o governo federal poder, associado com o governo estadual, porque tragédia desse tipo exige unidade de todos os entes federados, os municípios também, para socorrer tanta gente aflita, tanta gente afogada, tanta gente morrendo até.
Muito bem. O governador Eduardo Leite está dando uma coletiva agora, para apresentar, para falar atualizar sobre as novidades do desastre climático. Daqui a pouco eu coloco aqui. Chico, sobre as eleições municipais, já começam a sair algumas pesquisas, né? Há uma grande expectativa sobre como vai se desenrolar. Qual é a sua expectativa para as eleições municipais, sobretudo nas capitais? Você é do Rio de Janeiro, pode falar um pouco sobre o Rio de Janeiro, qual a sua expectativa? Eu sei que o pessoal tem um candidato próprio, tanto no Rio de Janeiro quanto em Niterói, a Thalíria Petroni é candidata. Eu queria que você... Mas você podia falar também sobre a sua expectativa, a sua análise de forma nacional, como é que você espera quais são as grandes forças, na sua opinião, que vão atuar nessa eleição municipal? Como você acha que a esquerda brasileira, o campo democrático, quais os cuidados que devem ser tomados para não evitar que as divisões no primeiro turno acabem gerando problemas no segundo turno? Enfim, qual a análise geral que você faz? Deixa eu ligar seu microfone. Pois não. Desculpa, pode falar. Eleição municipal, é claro que tem um foco muito na realidade de cada município, grande ou pequeno, capital ou não. Tem esse aspecto, essa singularidade. Está certo. As pessoas vão votar e escolher prefeitos e vereadoras nessa perspectiva. Aqui no Rio, inclusive, o PSOL, a exemplo de Thalíria, do PSOL em Niterói, tem como pré-candidato o Tarcísio Mota. Há uma perspectiva de, em segundo turno, haver uma união de forças, tanto do lado da direita, se vier dividida, em muitas capitais, como parece vir, quanto do campo progressista da esquerda. Eu espero que a racionalidade predomine, que não haja um voto de raiva, um voto passional, um voto superficial. Até porque o voto desatento leva à milicianização da política, leva a se ter representantes do povo, até na esfera federal, como se vê, com acusações sobre vinculações com o crime, com a gangsterização da política. Pelo menos isso eu espero, um voto mais qualificado de sua excelência a eleitor e o eleitor. Segundo lugar, eu espero que as forças da racionalidade, do progressismo, da democracia estejam na disputa desse segundo turno e que aí o candidato com uma postura mais aberta e democrática seja o preferido. Aqui no caso do Rio, nós do PSOL temos muita dificuldade de nos aproximar com Eduardo Paes, não só pelas críticas à gestão dele, muito centralizada, muito tecnocrática, em muitos aspectos bem privatizantes, mas pelo arco de alianças que ele está fazendo, inclusive com Eduardo Cunha, por exemplo, que simboliza um tipo de política que a gente combate, rejeita, não aceita, o fisiologismo, essas alianças sem critério programático e ideológico. Então, é bom que haja um contraponto a isso. É claro, sempre na perspectiva de unidade contra a extrema-direita, o bolsonarismo, o reacionarismo, o negacionismo, caso ele desponte e figure como um dos polos da disputa, como pode acontecer em São Paulo, onde a unidade se dá em torno do candidato, do pré-candidato, melhor dizendo, do PSOL, que é o Guilherme Boulos. Aqui no Rio, né, as pesquisas todas mostram, mas ainda falta muito tempo para a eleição, não houve debate, visibilidade dos candidatos, mas mostram uma vantagem para o atual prefeito, para a sua recondução ao cargo. Ele, até aqui, pelo que se vê, apesar do apoio já definido do PT, ele não aceita o PT nem como vice, porque aí já está pensando mais adiante ainda, eleição para governador em 2026, ele saindo para o governo do Estado e sendo eleito, não quer deixar a prefeitura da capital com quem esteja mais à esquerda que ele. Enfim, esses raciocínios, essas estratégias políticas que acabam muitas vezes ocultando o principal. Qual é a sua proposta de governo democrático, popular, participativo para cada cidade?
Qual é a sua relação com a ética política? Qual é a sua relação com o fisiologismo, com o clientelismo, com aquilo que é forte no Rio, que são as milícias, com o crime organizado? No nosso caso do Rio de Janeiro, isso vale para praticamente todos os municípios, 92 do estado inteiro, para extirpar essa metástase que eu tenho chamado de milicianização da política. Só Sua Excelência, a eleitor e o eleitor podem fazer isso. Com aquilo que eu já disse, repito, voto qualificado, criterioso, bem analisado, inclusive para a Câmara Municipal. Veja a dificuldade de Lula tendo minoria, como tem na Câmara dos Deputados e no Senado. Se contar o campo progressista, lato sensu, não tem 140 deputados ao todo, deputados e deputadas. No Senado, a proporção também não é muito diferente dessa. Há uma maioria conservadora, muitas vezes hegemonizada pela extrema-direita. Os liberais clássicos têm se apequenado no cenário político, aliás, isso no mundo inteiro. Essa chamada polarização é uma polarização só da extrema-direita, porque o PT e o Lula não são extrema-esquerda, nunca foram, e muito menos agora. Às vezes, até na nossa avaliação, fazem concessões excessivas a uma direita que não corresponde à aliança política proposta, aos ministérios entregues, enfim. É um quadro difícil, de expectativas, mas a disputa política bem feita, ela sempre melhora a civilidade política da população. A gente espera que assim aconteça. Chico, uma pergunta sobre a manifestação. Sobre o 1º de maio, houve muita crítica ao fato das centrais sindicais não conseguirem mobilizar uma quantidade mais expressiva de gente, acabaram, segundo esses críticos, expondo o presidente Lula a um evento que não foi de grandes proporções, e você sabe que tem aí uma disputa de imagem, uma disputa simbólica com a extrema-direita no Brasil, que tem uma capacidade de mobilização muito grande. A que você atribui as dificuldades da esquerda hoje de mobilizar mais gente, colocar mais gente na rua? Quais são as dificuldades políticas? Como é que você vê essa questão? Espera aí, Chico, eu estou desligando o microfone quando eu falo, porque está para vazar, deixa eu ligar de novo. Pronto, pode falar. Esse fato real do encontro do Dia Internacional da Trabalhadora e do Trabalhador em São Paulo ter tido pouca gente, na verdade, no Rio nem se fala, em outras capitais também, foi muito fraco, está dentro de um contexto geral de mudança, inclusive, nas relações de produção, de dispersão da classe trabalhadora, de desmaterialização da produção, das mudanças tecnológicas. Esse é um aspecto. Já não há aquele grande chão de fábrica, as massas operárias dos anos 90, onde emergiu um grande líder sindical metalúrgico, Lula. Tudo isso mudou muito. Então, hoje em dia, de um lado, há isso, uma capacidade de mobilização pelos sindicatos muito menor. E a própria quantidade das categorias, pode ver nos estaleiros, os metalúrgicos, os bancários, a modernização tecnológica diminuiu muito, os próprios jornalistas, não diminuiu, foi a minha categoria, muito precarizada, que é a dos professores. E professor é trabalhadora também. Mas mudou o perfil da classe trabalhadora brasileira, tem muito cuentapropista, como dizem em Cuba, tem muito autônomo, tem muita gente de aplicativos, tem muita uberização do trabalho, o que dispersa a própria classe. Em segundo lugar, as novas tecnologias de comunicação, talvez as máquinas sindicais muito pesadas e que sofreram rude golpe em termos de recursos desde o governo Temer, elas já não têm a capacidade de mobilização de antes, de uma categoria que, no geral, se tornou menos numerosa. E muitos setores, até do que a gente chama socialmente de classe média, não se percebem como
da classe trabalhadora. Por fim, quando se é governo, sempre há um elemento de acomodação, né? Você veja, eu vou comparar, Portugal teve o 25 de abril mais mobilizado da sua história desde 1974 agora, quando se celebrou 50 anos da Revolução dos Cravos contra a ditadura salazarista de quase meio século. Por quê? Porque foi uma reação assustada quanto ao crescimento da extrema-direita em Portugal. O partido lá da extrema-direita, o Chega, elegeu, me parece, 50 deputados para o parlamento, tornou-se a terceira força política do país. Aí, nesse sufoco, nesse susto, nessa preocupação, há uma mobilização maior. E perdeu-se, inclusive, maioria para governar. Vai ser um governo de centro-direita lá em Portugal. Aqui,